tudo novo se fará. Você diz amém? Então, ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Um texto tão conhecido, não é? Eu quero falar essa palavra profética para o ano do evangelismo, o ano de 2025. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vamos ler todos juntos, bem forte, bem alto. 1, 2, 3, já. E disse-lhes: ide. Vamos proclamar isso assim com toda a força, seus pulmões, erga a tua voz. 1, 2, 3, já. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai dizer para 3 pessoas: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Você está liberando isso, é uma ordem dada ao Senhor para a sua igreja. Você pode se sentar. Eu estou muito feliz de termos pessoas aqui que nos dão a honra da sua presença. Você que é de uma outra cidade, temos irmãos de Uberlândia, seja muito bem-vindo. Eu não sei das demais cidades aqui presentes, Belo Horizonte, você que está com a gente online, mas a minha família é lá de Uberaba e dá a honra de estar aqui. Eu vou pedir que a minha família fique de pé mais um pouquinho, se for possível, porque a igreja da parte da manhã não conheceu a minha mãe que está aqui, o meu irmão, minha irmã, meus cunhados, a Gabriela, o Rafael, a minha avó. E eu te agradeço, você que orou pela minha avó, pela minha família. Na véspera de Natal, o Senhor levou o nosso avô. A minha avó com o meu avô tinham mais de 70 anos de casado. Você pode aplaudir o Senhor por essa vitória? Eu falei domingo que eu vou pedir para minha avó para orar pelos casamentos aqui, transferindo essa unção. Você pode se sentar. No final, você pode vir aqui abraçá-los, conhecer a minha família tão preciosa. Queridos, toda virada do ano, essa é a 22ª virada que eu passo nesse altar, ministrando uma palavra profética para o ano que vai começar daqui 45 minutos. É uma palavra que nos sustenta, que nos norteia, que nos dá uma direção. Todos os anos nós temos um tema anual. Do ano de 2024 foi o ano do discipulado, e esse é o ano do evangelismo. Talvez você pergunte, não está meio fora de ordem? Não deveria ser primeiro o ano do evangelismo, para depois o ano do discipulado? Biblicamente não. Jesus, ele escolhe os discípulos e os envia para evangelizar. Você vai aprender isso agora. E Deus tem preparado os discípulos e as discípulas de Jesus para essa grande comissão de ganharmos o mundo na nossa geração. Essa é nossa missão. Isso é a vontade de Deus para nós. Então, o tema do ano, na verdade, é uma ênfase que eu creio que o Espírito Santo está dando a essa igreja local para cumprir sua vontade. Então, entenda que a Bíblia fala que o Senhor distribuiu o seu povo nas famílias das igrejas locais. E para cada igreja local, o Senhor tem trabalhado de uma maneira, de um jeito. Quando Jesus escreve as suas 7 cartas às 7 igrejas locais da Ásia, que naquela geografia da época não é a mesma Ásia que nós temos hoje, é a região da Turquia. Cada igreja tinha uma ênfase. E nós temos recebido uma ênfase também anual. E a nossa ênfase agora é termos o evangelismo como estilo de vida. E é isso o tema da minha mensagem no ano do evangelismo. Diga comigo: ter o evangelismo como um estilo de vida. Então Jesus me deu a missão do evangelismo mundial da minha geração. E Ele me fez um discípulo para isso. Então em Lucas 10, Ele reúne 70 discípulos, olha aí na sua Bíblia, Lucas 10, verso 1. E disse assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Agora olha o verso 9.
curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quantos creem que Jesus está voltando? De verdade. Você crê que pode ser o último ano da igreja aqui nessa terra? Que pode ser o ano do arrebatamento? Quantos creem? Eu também creio. Nós temos essa expectativa da volta de Jesus. E se você crê, deveríamos, como o apóstolo Pedro ensinou, apressar a vinda de Jesus, pregando mais o evangelho, sendo mais ousados para cumprir essa missão dada pelo Senhor. Então a ênfase de um tema deve trazer na igreja, numa igreja local, numa família, um despertamento naquela área. E esse ano eu orava e falava com a liderança da igreja, que muitos cristãos nunca evangelizaram, não sabem evangelizar, e não têm isso como estilo de vida. E o Senhor me falava, isso está errado. A ordem prioritária dada à igreja é pregar o evangelho a todo mundo. Então nós temos que analisar se o evangelismo é um hábito da minha vida espiritual. Quais hábitos fazem parte da sua vida? Como é o seu estilo de vida espiritual? Sabe, hoje nós estamos correndo um grave risco nas igrejas, sendo atacadas pelo espírito de Babel. O espírito de Babel é o espírito da divisão. Eu não sei se os irmãos estão percebendo aí da mídia, nós estamos tendo algum problema no som, que está dando um barulho aqui. Eu vou pedir que os irmãos tentem ajudar para não atrapalhar aqui o momento da mensagem. O que é o espírito de Babel? O espírito de Babel é o espírito da confusão, da divisão. Você lembra lá em Gênesis 11, não é? Então, o espírito de Babel tenta fazer com que a igreja fale coisas diferentes. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Um tempo atrás, um pastor que eu discipulo me falava algo que incomodou muito a vida dele. E ele ficou chocado com a realidade hoje, de como é a igreja atual, a igreja da internet, a igreja que é discipulado. Agora piorou demais, irmão. Então volta como estava e vamos suportar o problema que estava antes. A igreja da internet é a igreja que cada um escolhe qual é o seu líder, o seu pastor. Então ele me contava que ele deu uma carona junto com a esposa dele para alguns jovens que iam para alguma atividade da igreja. Ele disse que aqueles 3 jovens no banco de trás iam conversando durante aquela jornada, e ele estava ouvindo, atento, qual era o papo deles. E um falava assim: hoje eu já tive meu discipulado. E o outro falava: o meu vai ser amanhã. Ele achou aquilo estranho, porque o discipulado na igreja ainda não tinha sido implantado. Então, ele ficou observando a conversa deles, e ele descobriu que aqueles 3 líderes, cada um estava se gabando, porque tinha um líder espiritual famoso na internet, que dava a eles uma mentoria, um discipulado. E ele foi ouvindo aquele papo e descobriu que aquilo era semanal, e em alguns casos era até mesmo pago, aquele tipo de discipulado. E aquilo entristeceu o coração dele. Ele me procurou chateado, dizendo: olha o que a igreja está vivendo. Cada líder da minha igreja tem o seu pastor artista preferido da internet, e diz que é discípulo dele, e não meu. É discipulado pela internet, e não por mim. Aí eu abracei ele e falei assim: novos tempos, meu querido amado, seja bem-vindo ao novo mundo. Quando eu comecei o ministério pastoral há mais de 25 anos atrás, não tinha esse fator das redes sociais exercerem uma influência tão forte na espiritualidade individual. Então, enquanto eu libero um devocional que começa amanhã, essa madrugada eu já libero o primeiro, com foco em promessas da Bíblia, vários irmãos recebem muitos tipos de devocionais ou de palavra. Eu não me tenho ciúme com isso e não vejo um problema se você quer tanto. Mas o problema é que quando várias visões ou direções acabam enfraquecendo, e visão mais visão gera divisão,
E daqui a pouco, dentro de uma igreja local, você não tem mais uma figura paterna de voz profética para liderar você para um ano, e cada um está vivendo igual Juízes 1, cada um segundo o seu bem parecer, a sua cabeça. Em Juízes não havia uma liderança paterna, paternal, profética ou sacerdotal. Então cada família fazia o que dava na teia. Eu acho que o meu ano não vai ser de evangelismo não, o meu ano vai ser da restituição. Aí o outro fala, não, Deus me falou outra coisa, meu 2025 não é nada disso, meu 2025 é o ano do descanso. E cada um falando uma língua vira uma Babel, e o diabo prevalece, quando uma igreja local não veste a mesma camisa, não tem uma voz de unidade, não tem uma cabeça de liderança, segundo o Senhor instituiu na palavra. E aí nós entramos na crise da decadência da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo encontra uma igreja que ele tinha implantado, grande, mas dividida, e ele falou, eu rogo a você, hoje como seu pastor, eu estou com o coração do apóstolo Paulo para te clamar, eu te rogo, se você é minha ovelha aqui, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Vale em Campo Belo, fale todos a mesma coisa, e que não haja entre vós ou entre nós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A Nova Versão Internacional traduziu esse texto da seguinte maneira: que você tenha um só pensamento e um só parecer. Paulo depois fala assim, uma só maneira de falar, faleis todos a mesma coisa. Meu amado, nós temos que viver um novo tempo, que você ouve pastores do mundo inteiro. Eu não vejo isso como um erro ou pecado. O erro é quando você não entende quem é a voz profética de liderança sobre a sua igreja, sobre a igreja local, como família, para que nós possamos ter um esforço coletivo para uma só direção, um só propósito, um só alvo. A Bíblia diz que a casa dividida, ela não subsiste. E é o que o diabo quer. Ele nos divide entre nós com as coisas boas, cada um seguindo uma voz. Mas qual é a voz do Espírito liberada para a igreja Vale em Campo Belo para o próximo ano? Deus falou ao meu coração e ao coração da liderança dos pastores e pastoras dessa igreja, que 2025 a ênfase é evangelismo como estilo de vida. Agora, o que a nossa casa, a nossa família está experimentando em Deus, como igreja local, que tem um anjo local, que o Espírito Santo quer trabalhar para atingir um alvo comum? Então nós nos unimos em um esforço coletivo de dar as mãos, de unidade, para orar numa só direção, para trabalhar num só propósito, para sermos guiados para um novo patamar, de cada crente, cada discípulo, cada membro desse corpo local, vivenciar um novo estilo de vida com respeito ao evangelismo, a ordem que o Senhor deu à igreja, ide pregai o evangelho. Eu creio que existem 4 hábitos espirituais que devem ser protegidos e fortalecidos na vida de um discípulo. O primeiro é uma vida de adoração, que inclui o cultuar, estar congregando como igreja, estar no grupo vida, inclui o meu louvor e a minha oferta. Então, vida de adoração, isso é a vida espiritual de um verdadeiro discípulo. Segunda disciplina ou hábito que deve ser como seu estilo de vida, é uma vida de oração. Uma igreja que ora muito. Quanto mais oração, mais poder e mais intimidade com Deus. Quem crê? Então nós temos que avançar na vida de oração. Terceiro hábito, estudar e meditar a palavra de Deus. Ser uma igreja como os bereanos de Atos, que liam a palavra, estudava, meditava, queria crescer, não no orgulho do conhecimento da vaidade intelectual, não, mas na aplicação do conhecimento das Sagradas Escrituras. E o quarto hábito que eu vou falar agora, é ter o evangelismo como estilo de vida.
Eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa conferência de uma igreja que eu dou cobertura, e durante a fala do pastor da igreja, o Espírito me incomodou para corrigi-lo em amor. Ele estava dando a ênfase dizendo algo que os cristãos gostam de falar, chavão evangélico, dizendo: você deve pregar e pregar sempre, e quando for necessário, usar uma palavra. Essa frase eu conheço desde criança, mas agora ela desceu errado, e o Senhor disse: isso não é total verdade, porque na palavra, o Senhor disse que deveríamos abrir a boca para falar, sim. Então a minha vida prega com o meu testemunho, com o meu estilo de vida, com os meus atos, é verdade. Mas isso não deveria excluir o seu dever como um atalaia, um embaixador para pregar o Evangelho. Então, eu prego não só com o meu testemunho, mas principalmente quando eu abro a minha boca e anuncio a Cristo como Senhor. Quem concorda comigo aí, diga amém. Paulo diz em Colossenses 4, verso 5, olha na sua Bíblia, ele faz uma oração, um pedido de oração à igreja para que ele pudesse pregar com mais ousadia, e ele fala assim para a igreja de Colossos: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. Aproveitar a oportunidade de dar testemunho? Não, testemunho você dá toda hora, com seu estilo de vida santa, recriado à imagem de Cristo. Aproveitar a oportunidade é falar. Olha o versículo 6, a vossa palavra. Então, a oportunidade é para que a minha palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Eu devo argumentar, responder as perguntas, aproveitar a oportunidade aonde eu estiver, numa festa de família celebrando o Natal, numa ceia da virada do ano, num Réveillon, aonde eu estiver, o Senhor me colocou ali para ser um atalaia, é a minha obrigação. E se eu não falar, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. Há anos atrás, Minas Gerais e o Brasil ficou aterrorizado com a tragédia na cidade de Brumadinho. Você se lembra? Catástrofe natural, aquela avalanche de lama que matou muitas pessoas e devastou um lugar. Imagina se você estivesse lá naquela data e de alguma maneira alguém, um engenheiro ou o próprio Deus te revelasse: a barragem vai estourar, você tem que alertar todo mundo dessa empresa nas casas para ir embora. E ao invés de você alertar, você pega a sua esposa, seu filho, coloca no carro e vai embora. Eu não sei como ficaria a sua consciência, sabendo que daria tempo, você teria 1, 2, 3 horas para ir lá alertar, dizendo: eu tenho certeza, eu tenho revelação, vai estourar a barragem, vamos todo mundo nos salvar. Eu acabei de perguntar aqui quantos crentes Jesus está voltando esse ano. Muita gente levantou a mão. Se isso não é mentira sua, é verdade. Eu te pergunto, se você crê que pode ser esse ano, para quantas pessoas da sua família você está anunciando? Para quantas pessoas você está pregando que Jesus está voltando e que Ele vai julgar o mundo, e que esse mundo que hoje vemos será consumido pelo fogo, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro. Agora veja bem, se eu e você calarmos, olha o que vai acontecer no dia que você vai prestar conta diante de Deus. Pega a sua Bíblia e abra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Ezequiel 3, 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O atalaia ficava em cima de uma torre, geralmente com uma trombeta. Ele que dava o anúncio, ele que deveria falar sobre guerra, ele era o mensageiro. Esse era a figura do atalaia. Quando eu disser ao perverso ou ao ímpio, verso 18,
certamente morrerás. E tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Deus coloca o seu povo como atalaia, e Ele te coloca numa família, numa empresa, numa cidade, num bairro, e te fez luz do mundo e sal da terra. E Ele fala: você é o embaixador, o atalaia que deve abrir a sua boca para proclamar. E se você não fizer, eu vou cobrar o sangue dessas pessoas. Semana passada, com a minha família, eu vi a minha filha, a gente perguntando sobre a história, sobre como foi a conversão do meu avô, da minha bisavó, como que o evangelho veio de gerações alcançando. E quando eu estava lá no culto fúnebre, eu agradecia a Deus pelo meu avô e a minha avó ter levado seus filhos a frequentar a escola bíblica, a conhecer a palavra de Deus, a cultuar, e termos a graça de termos a maioria da nossa família servindo a Jesus. Mas mesmo sabendo que a maioria daquele culto fúnebre da minha família já é crente, batizado, ainda assim o Espírito Santo falou ao meu coração que eu deveria fazer um apelo evangelístico para quem queria aceitar a Cristo. E na hora que eu estava pregando e fazendo um apelo, eu orava, porque eu sabia que tinha familiares, ou pessoas que se casaram com gente da minha família, que estava desviado do Evangelho. E é naquele momento que eu estava tendo certeza de saber que agora o meu avô está na presença do Eterno, está numa mansão celestial, está na glória. Era naquele momento que eu queria levar as pessoas a pensarem aonde irão passar a eternidade. Então o evangelismo é uma obra com resultados eternos. Eu vou repetir: evangelismo é a maior obra de resultados eternos. Quando você está evangelizando alguém, ou sendo um atalaia, ganhando alguém para Jesus, você está livrando uma pessoa de uma eternidade no inferno, e o inferno é real. E por isso eu tinha que ser ousado a falar: quem quer voltar para Jesus, ou quem quer entregar a vida para Jesus. E para a glória do Senhor, houve pessoas que levantaram as suas mãos ali, confessando Jesus como Senhor. Você pode dizer amém? Agora, se Deus sabe que eu e você seremos uma atalaia, um embaixador, aonde Ele te colocar, Ele vai poder aumentar o seu nível de influência. E na verdade Deus quer fazer isso. Hoje em dia nós temos tantas pessoas com sonho de ser um influencer nas redes sociais, na internet, no YouTube, influenciar pessoas. Infelizmente muitos estão sendo influências do mal e não do bem. Agora, quando Deus sabe que Ele achou alguém que não vai ter medo, que não vai ter vergonha, que vai ser um atalaia e um embaixador, eu creio que Deus irá aumentar a influência daquela pessoa na sua geração, no seu raio de contato, no seu nível de prosperidade financeira, em tudo. Para quê? Para que aquela pessoa possa influenciar mais e mais pessoas ao Evangelho, brilhando a luz de Jesus. Porque Lucas 16, verso 10, olha para a sua Bíblia. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Agora, veja bem, tem pessoas que sonham crescer. Você colocou na sua carta para o ano que vem: Senhor, me faz crescer em todas as áreas. Eu também sonho com isso. Que Deus possa usar o meu ministério para influenciar e alcançar mais e mais pessoas. Podemos fazer isso pela internet e tantas outras formas. Agora a pergunta é:
Ou porque Deus aumentaria o seu nível de crescimento e influência na área profissional, ministerial, financeira, familiar, social, qualquer área, sabendo que você não influencia pessoas para o Evangelho. Aí você fala: não, se Deus me prosperar e me fizer alcançar mais e mais pessoas, quando eu tiver muita gente sobre a minha liderança, a minha empresa, aí eu vou pregar de Jesus. Esse texto te mostra que é mentira, que se você não está pregando no pouco que Ele te deu de influência, lá no lugar que você trabalha, a sua empresa, se lá você tem vergonha na sua escola, para que Deus vai te colocar em lugares maiores, ou mais amplos, ou em uma influência maior? Porque se você é infiel no pouco, você continuará sendo infiel no muito. Quem está me entendendo aqui diz amém. Agora, quando Ele pega alguém que é um atalaia, independente do lugar, ele é fiel, lá no pouco, na empresa que está, no lugar que está, Deus começa a cumprir a profecia de Isaías que diz: você vai transbordar para a direita e para a esquerda, aumente os limites da sua tenda, porque Deus irá fazer você crescer, avançar em novos territórios. Amém? Você recebe? Essa profecia é para aqueles que Deus sabe que pode contar com eles, no pouco e sobre o muito. E aí Deus vai te colocar em lugares que talvez você nunca imaginou estar. Eu vou repetir: há pessoas aqui desse lugar, dessa cidade, dessa família, dessa igreja local, que Deus vai levar você a estar em lugares que você nunca imaginou estar. Por quê? Porque Ele vai fazer com que a sua luz brilhe em lugares distantes, em lugares amplos. Filipenses 4:22 revela que o apóstolo Paulo teve a influência da mais alta nobreza e liderança daquela época. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo teve influência no palácio de César. Paulo pôde entrar em lugares, em ambientes que talvez muitas pessoas sonhavam em estar, porque Deus sabia que ele não teria medo de pregar dentro de uma cadeia e dentro de um palácio. Ele poderia estar diante dos reis da terra, dos mais altos, como também daqueles mais inferiores. Em todo lugar, ele gostaria de cumprir o chamado de 2 Coríntios 5, verso 20. O que a Bíblia fala lá? De sorte. Você pode repetir comigo? Eu sou embaixador em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por meu intermédio, em nome de Cristo, eu rogo que vos reconcilieis com Deus. Esse é o seu ministério, embaixador. O embaixador é aquele que está no lugar da onde ele não é dali. Você não é dessa terra, você é peregrino aqui. A sua nacionalidade é celestial. O seu nome está escrito num registro da Nova Jerusalém celestial. O seu passaporte é do céu, meu amado. Mas Ele te colocou nessa cidade, nessa nação. Diga para quem está ao teu lado: para você ser um embaixador. Aleluia. Você pode dizer amém para isso? Pastor, se eu sou embaixador, como que eu vou pregar? Pastor, eu não sei evangelizar. Existem várias formas bíblicas de você anunciar o evangelho, os princípios. Uma das mais fáceis é chamado de as 4 leis espirituais. Nós já usamos esse material, um livrinho amarelo, que fala das 4 leis. Deus ama você. O pecado entrou no mundo. Jesus tem um plano para restaurar o homem. E a última lei: o que você fará sabendo dessas verdades. É muito simples a maneira de você pregar o evangelho. Talvez você fique acanhado por achar que não sabe como anunciar as verdades das boas novas em Jesus. Mas eu quero te dizer que alguém pode ter as técnicas, as ferramentas mais audaciosas e mirabolantes de evangelismo, e outros tão simples. Aprender a técnica que eu vou te passar agora,
um princípio chave, que o Senhor falava comigo meses atrás, que essa frase pode ser o lema para 2025. Olha essa arte que eu criei com essa frase. E eu queria que você lesse comigo. A frase, o lema que veio ao meu coração é: Jesus é a resposta que você precisa. Vamos ver se os irmãos da mídia vão encontrar. E eu queria que você anotasse essa frase em algum lugar, que você registrasse ela. Jesus é a resposta que você precisa. Você pode verbalizar isso para memorizar? Fala com alguém perto de você: Jesus é a resposta que você precisa. Que resposta eu preciso hoje? A resposta é a solução para todos os seus problemas. Obrigado, amados. Vamos lá, todos juntos falar essa frase. 1, 2, 3, já. Jesus. Anota essa frase, tira a foto, publica ela, anuncia para pessoas, porque uma simples frase como essa pode ser ungida e cheia do Espírito Santo, e vai ser a frase que Deus vai usar por muitas vezes para chegar num coração que precisa conhecer a Jesus e saber que Ele é a solução para a humanidade. Quantos creem que Jesus é a solução? Quando Moisés estava com a missão de libertar Israel, lá no monte, na sarça, ele pergunta para Deus: qual é o seu nome? Eu e minha esposa, mais uma equipe aqui, tivemos o privilégio de subir naquela montanha, horas subindo aquele monte, e lá em cima eu me lembrava que foi lá que Deus disse o nome dele a Moisés. Êxodo 3, verso 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu tenho certeza que cada discípula, cada coração aqui nessa culto da virada tem uma necessidade, precisa de algo, precisa de uma resposta, precisa de um mover de Deus, de um milagre. Eu profetizo: o eu sou é tudo aquilo que você precisa. Se hoje você precisa de uma cura, Ele é a sua cura. Se hoje você precisa de um milagre, o eu sou é o seu milagre. Se você precisa de restauração no casamento, Ele é a sua restauração. O eu sou é tudo aquilo que você precisa hoje. Você pode celebrar esse Deus e aplaudir o nome dEle. Então, quando eu sei essa técnica, essa estratégia simples, fácil de anunciar o eu sou, Ele é o que você precisa. Se Moisés chegasse lá em Israel e alguém perguntasse, Arão perguntasse qual é o nome do Deus dos hebreus, ele vai dizer: eu sou. Arão ia perguntar: eu sou o quê? Ele é tudo o que você precisa. Ele é a sua resposta. Amém? Ele continua sendo o mesmo, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo amanhã. Então, quantos têm o eu sou como Deus na sua vida? Diga: o eu sou habita em mim. Se isso é verdade, você vai crer que você pode usar aquela frase: Jesus é a resposta, Ele é o que você precisa. E isso vai ser a porta evangelística, que você vai ser usado como embaixador aonde Deus te levar. E eu profetizo, você vai ter experiências miraculosas, sobrenaturais, de anunciar para muitas pessoas: Jesus é a resposta que você precisa. Você recebe isso? Amém? Então Deus pode pegar você e te colocar em lugares que você nunca sonhou ou tem sonhado, para os grandes e pequenos, lugares longes e perto. Como Ele pegou uma menina hebreia e leva aquela menina que foi levada como cativa junto com todo o povo de Israel, mas ela foi diferente. Deus deu o privilégio daquela menina, aquela adolescente, ser serva na casa do mais alto nobre general da Síria. 2 Reis 5:2 conta a história dessa judia. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel,
levavam cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um palácio, uma mansão. Essa menina era uma escrava, mas não era uma escrava qualquer. Os outros estavam em cativeiros, num estado muito pior, mas Deus honrou. Você vai ficar num palácio, você vai ser a serviçal da mulher do general Naamã. Então, no verso 3, ela era uma voz profética, ela era um canal de Deus. E ela então vê a necessidade da casa, e ela disse assim à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela descobriu, ela viu que o problema da casa era uma doença sem cura, a lepra. Então a coisa que ela fez para a mulher é: Jesus, ou o Senhor, é a resposta que o seu marido precisa. Então o verso 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. A voz da jovem foi famosa. Essa menina foi falada lá diante do rei da Síria. Essa menina não era como qualquer outra menina. O grande general Naamã falou: eu ouvi uma declaração de uma jovem menina. Aquele homem que ouvia a voz de generais, comando dos grandes, os maiores, estava ouvindo agora uma voz de uma menina, simples, humilde, mas que era a voz de Deus dentro da casa dele para declarar: o grande eu sou, é a resposta que você precisa. Então ele vai, e você sabe que ele foi curado. Você foi colocado num lugar, numa casa, numa empresa, numa faculdade, numa universidade, numa escola, numa loja, numa rua, num lado de vizinhos. Ele te colocou num lugar geográfico onde há vários Naamãs com a lepra do pecado, que vai levá-los à morte eterna. E você é a voz profética, você é o embaixador ali para dizer bem alto comigo: Jesus é a resposta que você precisa. Você pode aplaudir o Senhor? Então eu queria tanto que você tivesse em 2025 o alvo de você colocar na sua carta: Deus pode te dar uma mansão, um carro novo, um novo emprego, uma nova renda salarial. Ele pode te dar um novo ministério, Ele pode te dar tudo. Mas eu queria que você pedisse algo. Daqui a pouco, ao ajoelharmos sobre essa carta para Deus: Senhor, dá-me um filho espiritual, dá-me uma vida, dá-me o privilégio de ganhar alguém para Jesus. Filemão 1:10, Paulo diz que ele gerou alguém na fé. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quando alguém gera no mundo espiritual, se torna um pai espiritual, uma mãe espiritual, um pai na fé, uma mãe na fé. Por quê? Porque foi através da sua oração, da sua intercessão, da sua ousadia, da atitude de abrir a boca e falar de Jesus, que levou alguém a se render a Cristo. Então, 1 Coríntios 4, verso 15, Paulo diz para aquela igreja dividida o seguinte: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Naquela época de Corinto não tinha internet, não tinha Instagram, YouTube, mas havia influência de outros líderes, mestres. Então, na nova tradução da linguagem de hoje, você vai entender que a palavra preceptores eram na verdade mentores, mestres na fé cristã, professor, evangelista, gente que ensina. Isso é maravilhoso, é muita gente para abençoar. Mas ele diz: você pode ter muita gente como mentor, mas você só tem uma figura paternal de liderança. Eu vos gerei. É apenas um que paga o preço, como de Gálatas 4:19, que sofre dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então você pode ouvir todos os pregadores da internet que você gosta,
Mas Deus me colocou como seu pastor e com a missão de orar e interceder por você e de sentir dores de parto até que Cristo seja formado em você. É por isso que eu trabalho, que eu dou o meu melhor para discipular você, para trazer o melhor para você, porque eu vejo em você um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Você é um embaixador do Senhor nessa cidade, amém? Por isso eu estou gerando nessa liderança paternal. Você pode ter vários mestres na fé, mas apenas um pai espiritual, apenas um pastor, alguém que Hebreus 13 fala que você deveria se submeter à liderança desse líder que Deus colocou sobre a igreja local. E se você crê nessa voz profética, eu queria que você em 2025 tivesse um sonho, pelo menos uma pessoa, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, você ter uma experiência de você ver congregar aqui com você alguém que você gerou em Cristo, alguém que você sofreu por ele, para orar por ele, para pregar o evangelho. Talvez vai ser um vizinho, um familiar, talvez um filho, alguém que está desviado, você vai trazer de volta, mas Deus vai usar você para gerar vida em 2025. Quem recebe? Eu te pergunto, não precisa responder, responde para você mesmo. Quantas pessoas, quantos filhos na fé, quantos você já gerou em toda a sua vida como cristão? Tem gente com mais de 10 anos de crente, mais de 15 anos. Se você não lembrar de um nome, que foi você, que orou por ele, que pregou o evangelho, que levou ele até Cristo, significa que sua vida está com um sério problema. Você não está gerando vida, você não está gerando frutos. E o Senhor diz que Ele poda, Ele corta, em João 15, aquele que não dá frutos, mas Ele morreu naquela cruz para te fazer fértil, para que você desse vida, gerasse frutos para a glória dEle. Eu profetizo, aqueles que nunca tiveram a experiência de ganhar uma vida para Jesus, 2025 essa história vai mudar. Você recebe isso, amém? Talvez a virada do ano que vem, você vai estar aqui em lágrimas dizendo: pastor, deixa eu te apresentar, essa pessoa eu gerei em Cristo pela fé, essa pessoa eu preguei o evangelho, esse é o ano do evangelismo, vidas terão a sua eternidade mudada, você vai levar pessoas a viver eternamente na casa do Pai. Você recebe? Você diz amém? Então eu quero te desafiar a pegar essa carta para Deus. Se você tem caneta aí, é agora a hora, que daqui a pouquinho a gente vai orar. Se você não colocou esse alvo, escreva aí do lado, dá um jeito e fala: vou ganhar uma pessoa para Jesus em 2025. Te dou esse tempo aí, pega aí, faz isso, pega uma caneta emprestada. E aí, você sabe que agora esse envelope vai ser entregue com as primícias. A minha primícia está aqui. E nós vamos fazer o ato profético de queimar esses pedidos, esses alvos de oração. Então o que você faz? Tira uma foto, como eu vou fazer agora, para você se lembrar do que você escreveu, do que você pediu. Pega o seu celular, a grande maioria tem, tira uma foto, está registrado, e dentro dos seus pedidos é: eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Você que tem esse desejo, eu quero orar e profetizar que você é um ganhador de almas, que 2025 não vai ser apenas uma pessoa, mas serão muitos que virão a Jesus através de você. Você recebe? Fica de pé, eu quero orar pela sua vida.